Eduardo, teu nome completo? Eduardo Gonçalves dos Santos. Gonçalves dos Santos. Eduardo, você é o proprietário e diretor superintendente da Vortex, tá? Vortex, tá? Empresa já consolidada desde quando, Eduardo? Olha, a Vox começou suas atividades em 1991. 91, beleza. A Vortex realizou a pesquisa que foi polêmica em Santo Amaro da Imperatriz em 2020, porque acabamos cometendo um erro em função de impugnação. Então eu queria entender, uma empresa de promoção de pesquisas, tá? Promoção e realização de pesquisas. Ela sofre muito com a questão das impugnações? Não, na verdade, a impugnação, digamos, é um ato legal, né, que visa manter, digamos, as atividades, né, Dentro de uma dentro de um norma. padrão, né, técnico que a Lei 9.504, que ela é de 1997, ela compreende como sendo, né, digamos, o comportamento adequado às atividades que precisam ser realizadas para que ao final, né, o trabalho se torne alguma coisa que traga referência, né, de forma honesta e correta, tecnicamente produzida para o público, né, para o eleitorado. Agora, digamos que a regulação também tem sido feita por diversas resoluções que vão sendo implementadas, né, vêm sendo implementadas aí ao longo dos anos, e até por conta das novas tecnologias, né, dos desdobramentos que passam a acontecer, né, ao longo do processo eleitoral, que ele se dá no nível municipal de 4 em 4 anos. Então é claro que algumas adequações o juízo eleitoral, né, dentro das suas gestões, ele procura, né, minimizar os erros e dificultar, por exemplo, certas condutas inapropriadas, né? Quando a gente fala de conduta inapropriada, é aquela coisa, é um direcionamento da pesquisa. Infelizmente, existem empresas sérias e empresas não tão sérias. Isso no ramo do jornal, no ramo da oficina mecânica, enfim, até na medicina. Isso é um caractere que ele simplesmente dificulta o trabalho, certo? Porém, por outro lado, ele acaba fazendo uma triagem, uma filtragem e trazendo empresas que se consolidam como empresas sérias. Você está há quantos anos dentro do ramo, Eduardo? Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Tá? A Vortex desde 1991. 91, não, é certo para cá. Nossa trajetória foi assim, no começo, a partir de 1991, nós empreendemos atividades de mercado, né? E trabalhamos também muito com indústrias, né? O exemplo foi a Macedo Queiros, né? Bem no começo, lá o Dr. José Macedo. Fizemos trabalhos, inclusive, de clima organizacional, que é uma das nossas especialidades, né? E depois trabalhamos muito com o sistema Fiesc, né? Trabalhando com entidades patronais, de modo geral. Mas a minha formação foi na área de sociologia política, né? Inclusive eu fui professor de ciência política da Univale, né? Lá no sertão do Maruí, que nós tínhamos um curso lá de ciência política, né? Era ali e em Itajaí, né? Depois foi fechado aquele campus, né? Então, na verdade, essa atividade é a minha atividade principal desde então, né? A partir de 1994, que eu passei a ter essa atividade como minha atividade principal, também tive um período de cerca de 10 anos dando aula no ensino superior nessa área de metodologia de pesquisa Metodologia. E também de ciência política, né? Para o curso de Relações Internacionais, para o curso de Direito enfim, também, né? Onde há necessidade de ter noções de metodologia. Mas, enfim, de qualquer forma, eu estou no ramo há bastante tempo, né? A gente vem experimentando aí uma série de mudanças, né? Relativas às novas tecnologias, relativas à própria legislação, e que nos trouxeram, na minha opinião, um avanço muito grande, né? E eu me sinto até bem mais confortável hoje em dia, porque eu vejo que, como você mesmo mencionou, existem vários critérios, né, que estão sendo considerados, né, pelo juiz eleitoral,
E isso é importante que se mantenha assim e a gente procura estar cada vez mais, né, em consonância com essa tendência, né? E é claro que... Explicando para o leitor, quando há o ato de uma impugnação numa pesquisa, você, Instituto de Pesquisa, você tem que em 24 horas apresentar todos os teus laudos, tudo certinho, sob pena de multas e por aí afora. Então, que aquela coisa, quem está por fora não tem a visão de todo o macro de tudo que acontece. Em 20 a gente sofreu, que eu digo o jornal, sofremos críticas absurdas, tal. Não tão absurdas, porque na verdade o erro houve no momento de se digitar para imprimir. Um erro material. O erro foi colocado em 2% a mais, tá? No brancos e nulos. Quer dizer, não foi nem nos candidatos propriamente dito. Porém, enfrentamos isso de frente ali, foi um erro nosso, assumimos. Tivemos a pressão da impugnação, a qual eu me lembro da correria e tal, a gente conversando direto para ver o que tinha que ser apresentado, eu te passei uma relação, e você prontamente nos atendeu. Tá? Isso é que eu queria deixar bem claro, que o erro não foi da Vortex, o erro sim foi de digitação do jornal. Porém, se como justificar um erro, os posicionamentos dos candidatos foram perfeitamente plausíveis no resultado do pleito eleitoral. Então, por isso a gente te procurou, tá? Porque a gente sabe da tua seriedade e houve muito buchicho de pesquisas, tá? Em Santo Amaro. Não só em Santo Amaro, como em toda a região. Mas um ponto que eu queria tocar, e que foi o principal, que causou uma polêmica danada, que todo mundo dizia que era absurdo, que aquele resultado não poderia chegar, eu queria salientar que foi a Vortex que fez a pesquisa em Águas Mornas, onde mostrava o Pedro do Banco com 66%. Isso não se consolidou, mas se chegou muito perto, chegou em 62% e alguma coisa. Então eu queria que você me explicasse, uma cidade como Águas Mornas, como desenvolver essa pesquisa, Eduardo? Sim. A pesquisa nada mais é do que um evento técnico, né, conduzido de forma bastante técnica, para que nós, inicialmente, planejamos uma amostra representativa de uma certa população que a gente chama de eleitorado municipal. Nós não entrevistamos a população, nós entrevistamos uma parcela da população pontualmente regionalizado, que se enquadra dentro de alguns critérios e que, com base nesses critérios, nós vamos produzir uma amostra que representa um certo contingente de eleitores. Então, no município, como você exemplificou, o município de Águas Mornas, né, nós estratificamos o eleitorado sobre alguns parâmetros e aí seguimos a risca, né, o objetivo é seguir a risca na medida digamos assim, da possibilidade, né? Nós seguimos a risca isso e aí obtivemos um resultado de campo, né? Que depois é aferido, né? É analisado, é feita uma análise de consistência para ver se as respostas elas estão, né, dentro de uma lógica, de uma coerência, e aí depois existe um processamento de dados para isso. O qual vai criar projeções. Exatamente. E essa base de dados, ela, digamos assim, ela é como se fosse um sistema de categorias de análise, né? Que elas visam representar a opinião pública. O objetivo todo de uma pesquisa eleitoral, né, ela é representar a opinião pública naquele momento. Né? Então, também tem a ideia, que é muito difundida, de que uma pesquisa eleitoral ela é uma fotografia, né, algo que tem uma certa validade. E dentro do processo eleitoral, o que nós fazemos? Nós procuramos trazer o dia da eleição para o dia de hoje. Né? Então, na verdade, não é tão simples assim. Né? Você faz uma projeção e convida o eleitor a pensar junto conosco. Né? Então, se a eleição fosse hoje, né, é uma suposição, né? Como é que seria a sua opinião? É claro que a opinião ela tem uma natureza qualitativa, ela é volitiva, ela vai mudar, ela pode mudar. E ela não é exatamente algo estanque, ela muda um pouco, ela muda de forma até, às vezes, abrupta, né?
mas ela pode ser lenta. Sim. Então, a eleição ela precisa ser monitorada no sentido de que você vai fazendo pesquisas e vai retratando aquilo que a opinião pública representa. Eu faço uma pesquisa no início para ver até a intenção de quem seria mais viável. Na sequência, eu faço uma nova pesquisa com esse nome já definido, né? Perfeito. E assim sucessivamente, Exatamente. acompanhando o andamento. Ou seja, não é feita uma única pesquisa. Não, é trabalhado para se conseguir um resultado efetivo, como a Vortex conseguiu em 2020, conseguiu agora com Águas Mornas, tá? Apresentou uma projeção de crescimento muito grande, porque a pesquisa que a Vortex fez para Santo Amaro da Imperatriz, ela foi bem antes do pleito eleitoral, ela teve ali um prazo de 15 ou 20 dias de antecedência, mas já mostrava uma projeção de crescimento no caso da candidatura do Gustavo. Perfeito. Eu acho que isso vem a esclarecer a população, tá? De que um trabalho sério, tá? Permite um resultado preciso. Sim. Então, Hoje você teve, nesse trabalho em específico, de Águas Mornas, quantas amostragens foram feitas? Quando a gente fala em amostragem, é abordagem de pessoas. Então, todos os trabalhos que foram realizados, eles foram baseados em 400 entrevistas. 400 entrevistas. Que é uma amostra considerada tecnicamente bastante viável, né? Tanto pela parte da execução, quanto da representação que ela cria, né? Em termos de assertividade. Se ela for bem dividida geograficamente, ela traz uma realidade mais próxima. Exatamente. Então, as três, digamos, regiões ali que nós operamos foi São Bonifácio, Águas Mornas e Santa Amaro. Nós procuramos fazer mais de uma pesquisa, né? Em Santa Amaro foram feitas, né, pesquisas, e a gente procura sempre fazer uma série histórica, né? Nem sempre é possível, porque isso não depende apenas da gente, mas eu acho que isso seria o ideal, fazer uma série histórica e ao final nós temos uma conclusão sobre esse movimento. Então isso aconteceu em Santa Amaro, acredito que eu também já tinha percebido uma tendência à mudança em Santa Amaro. Né? Porque revelou, né? Santa Amaro tem essa tradição de não reeleger, que talvez seja uma característica do próprio eleitorado, que ele gosta de renovar, ele gosta de criar novas expectativas, né? Assim como também tinha uma tendência de renovação em Águas Mornas, né? E também em São Bonifácio, né? Para falar desses três municípios. Então, acontece que a pesquisa, ela vai evoluindo, a opinião pública vai evoluindo ao longo do processo e na medida que vai chegando perto do dia da eleição, essa imagem que a gente cria, ela fica mais nítida. Ela passa a ter, digamos, uma definição maior. Então, também, o que é muito importante, que você mencionou ainda há pouco, é o seguinte: nós não só perguntamos sobre intenção de voto e rejeição, são feitas questões, digamos, de natureza contextual, né? Que elas servem para introduzir o assunto e para criar um ambiente de livre transferência de informação entre o entrevistador e o eleitor. Então, é feito, digamos, uma aproximação de forma que ele passe a pensar um pouco sobre aquele momento eleitoral de uma forma mais crítica até. Provocativo. Independente para que partido que partido é. Sim. Né? Porque nós avaliamos a prefeitura, mesmo que minimamente. Né? Então, perguntas como: você está satisfeito com a administração? Você aprova a atual administração? Que nota você daria? Né? Você acha que o grupo político que se encontra hoje no poder deveria continuar, mudar ou tanto faz? Ou seja, são questões que servem... Que matematicamente te levam... Exatamente. A fornecer um resultado. E também na comparação dessas categorias com as três perguntas principais, né? Que é de intenção de voto espontânea, estimulada e rejeição, né? E também eu considero muito ainda a pergunta de definição do voto, se esse voto é definitivo ou não. Mas aquelas que são de caráter exclusivamente pessoal são as três, né? Olha, quem lembra, né? Espontânea, a estimulada e a rejeição. Por outro lado também, a realização de pesquisas, elas trazem uma informação muito importante para o futuro administrador, com respeito, por exemplo, a grau de instrução da população no município, tá? A faixa etária predominante. Então, isso é bom lembrar para o leitor, tá?
que o trabalho da pesquisa ele não é pura e simplesmente eleitoral, tá? Ou como alguns querem dizer, eleitoreiro. Se usa a pesquisa como uma ferramenta para ganhar a eleição. Não, a pesquisa ela não ganha eleição. A pesquisa mostra a possibilidade de ganhar a eleição, tá? E também talvez onde eu esteja falhando, eu como candidato, onde eu posso me recuperar. Então, é isso que a gente quer trazer, esse conhecimento, tá, sobre o assunto pesquisa, tá? Não só eleitoral, porque é aquela coisa, nós realizamos particularmente trabalhos, assim, deve lembrar, no tempo de televisão aqui em Florianópolis. Sim. Foram 3 ou 4 oportunidades, se não me engano, até mesmo com relação à marca que foi verificada, enfim. Então, Verdade. o propósito dessa entrevista, desse bate-papo, é trazer luz ao leitor do que é propriamente o Instituto de Pesquisa, tá? E como, sim, executar um trabalho sério e mostrar que os resultados batem, tá? A confiabilidade, a credibilidade. Sim, esse é um trabalho que é feito com o objetivo, como você bem mencionou, com o objetivo de trazer algo mais para o eleitor, porque eu acho que o mais importante que a gente, enquanto empresa e eu como profissional, que eu busco, primeiro momento, respeitar de forma, digamos, bastante fidedigna a opinião pública. Porque individualmente as pessoas têm uma opinião, mas o eleitorado é uma dimensão coletiva. E nesse momento é uma oportunidade que as pessoas estão tendo de contribuir para uma visão coletiva da opinião, né? Por isso que chama-se opinião pública, porque ela é coletiva. Então é um momento onde as pessoas querem se reconhecer enquanto grupo, enquanto sociedade, enquanto comunidade. E nessa oportunidade elas vão entender que, olha, existe um grupo aqui que é a favor desse candidato, existe outro grupo que é a favor daquele candidato. Então, independente dos números, né, o que existe são proporções. Ou seja, nós temos um certo contingente que prefere essa proposta e outro que prefere aquela e até às vezes um terceiro e quarto grupo. Então, essa visão dos grupos, né, das tendências e partidos e tudo mais, é importante para o eleitorado perceber para onde que as coisas estão caminhando, né? E que se aquelas propostas, aqueles projetos políticos, eles estão indo de encontro àquilo que individualmente cada um de nós né, deseja. Né? Então a dimensão social ela é algo muito difícil de ser alcançada. A minha formação, eu sou sociólogo, quer dizer, o social é basicamente uma ficção muito grande que nós temos dificuldade de vivenciar. Né? A sociedade ela é uma tendência de comportamento. A sociedade em si é tendência de comportamento. Então, não é a população Sim. não é sociedade. Né? É o que a Matrix determina. Exatamente. Brincando. Mas as pessoas precisam, talvez nós temos todos que vivenciar mais a nossa, digamos, a nossa dimensão coletiva, social. Né? E é isso que é o dia da eleição é uma grande assembleia. Né? Então, essa assembleia ela visa definir quem vai ser o governo. Ou seja, e governo são as pessoas que vão governar, né? Governo não é o Estado, né? O município, o governo são as pessoas. Então, as pessoas são submetidas a uma grande avaliação crítica, né? Daquilo que as pessoas veem como sendo o melhor caminho. Já começa por aprovação ou não aprovação. Exatamente. Aí, né? Porque após um período de gestão, né, de 4 anos, enfim, o eleitor já tem uma boa opinião. Acredito que até no 3º ano já se começa a falar bastante de sucessão, em eleição. Então, e eleição é isso, é a escolha, né? É você dizer não para alguns e dizer sim para outros, né? É um processo bastante, digamos, crítico, né, para o eleitor, porque ele vai ter que mudar o rumo ou não daquilo que está sendo feito. Então, a gente tem digamos assim, um respeito muito grande por isso e procura, de toda forma, garantir que aquela imagem que nós estamos oferecendo, ela represente a opinião daquele grupo, daquele município, daquela sociedade. Então, acreditamos que estamos há muitos anos fazendo isso, tentando justamente fazer da melhor forma possível. Assertivo. De forma assertiva, ou seja, conclusiva, né? Para que ao final as pessoas tenham um retrato da sociedade, de cada um individualmente enquanto participante, membro desse grupo. Né?
E isso é algo que tecnicamente é possível fazer. E como você falou, nós temos aí um alto índice de assertividade, mas isso não depende exatamente de como é feito. Depende também daquilo que acontece ao longo do processo e depende também, como você falou, como funciona uma pesquisa. Depende muito, digamos, da conjuntura eleitoral, dos eventos que acontecem, né? Da performance individual de cada candidato, se tem um factoide, se tem algo que pode mudar radicalmente. É onde eu digo que a pesquisa ela pode te influenciar em correção dos teus erros. Sim. Tá? Automaticamente a próxima pesquisa ela vai se apresentar de uma maneira totalmente diferente, talvez daquela anterior. Ela é como você falou, ela é uma ferramenta de apoio à decisão. Uma ferramenta gerencial de apoio à decisão. Você mencionou uma coisa muito importante ainda há pouco. Você faz pesquisa para ganhar a eleição. Não porque se fosse assim eu estava rico, né? Porque eu sempre saberia quem está ganhando. Ou então influente eu ia ganhar muito dinheiro. Ou muito muito influente, poderoso, não é bem o caso. Por que isso não acontece? Porque a capacidade da pesquisa de influenciar é em torno de 2 a 3% no máximo. Tá? A pesquisa funciona como santinho. Ela é em termos de percentuais na influência do resultado, tá? São muito parecidos. Tá? Sim. É aquela coisa. É verdade. Ela serve, a gente está analisando friamente, ela é sim uma ferramenta concedida ao quem mandar executar a pesquisa, puder tirar dela todos os resultados, estratificar ela ao máximo possível para entender onde é que estão os seus acertos e seus erros, tá? E no meio do caminho modificá-los. Eduardo, só posso te agradecer, cara. Imagina, esse papo foi muito ilustrativo para mim, inclusive. Tá? A gente já tinha conhecimento de muita coisa, mas muito aquém do teu. E eu queria só que você me mandasse agora, a gente já está encerrando, uma consideração final, o que você gostaria de transmitir, tá, para o nosso leitor e para quem nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade, tá, Afonso, de estar aqui conversando com o eleitor de Santa Maria e região, né, um eleitor de São Bonifácio, onde nós levamos o jornal, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, enfim, a nossa cobertura. Minha família é da região de São Pedro, né? Eu sou oriundo lá de uma família de São Pedro. Você é alcantarense, então? É a família mais antiga ali. Né? E eu fico muito feliz porque eu gosto muito dessa região, eu tenho um carinho muito grande pelo povo dessa região, admiração também, né? Me sinto super honrado de poder atuar nessa área com tanta responsabilidade, que eu me vejo com muita responsabilidade nisso. E isso até me emociona porque acho que nada melhor do que a gente se sentir útil, né, naquilo que faz. E essa é a minha missão, sabe? Nesse sentido, eu me vejo uma pessoa realizada profissionalmente porque eu vivo disso de uma forma correta, né? E trabalho para que isso se torne cada vez melhor para mim e para as pessoas. Então, assim, é muito gratificante poder contribuir para o pleito dessas cidades. Eu trabalhei nessa eleição em cerca de 10 cidades, né? Nem todas a gente produziu pesquisa registrada, né? Então, por quê? Porque a pesquisa eleitoral ela nasce como uma pesquisa de opinião, ela se torna eleitoral, né, no momento em que ela possui alguns critérios. E aí esses critérios permitem que ela se torne uma pesquisa eleitoral que agora, então, ela se torna de todos, não é daquele que produziu, né, só daquele que encomendou. Vai relatar de todo mundo. Ela é da eleição, ela é um produto intelectual da eleição. Então ela tem uma responsabilidade muito grande que vai servir de parâmetro para que as pessoas ajudem as pessoas a tomar decisão. E às vezes, é como você falou, nem sempre quem está na frente, né, isso é muito comum, acaba influenciando até certo ponto, porque as pessoas dizem, não, esse está na frente, mas eu vou votar no meu mesmo. Então isso é natural. Agora, é importante que a gente continue fazendo isso, né? Eu acredito muito, eu gosto muito da legislação, que eu acho que ela é muito pertinente e ainda não é uma atividade fácil, né? Não é uma atividade fácil de regimentar, de regularizar, mas eu acho que isso tem sido feito de uma forma muito, muito satisfatória, muito abrangente, né?
E as nossas eleições têm sido muito tranquilas há muitas décadas já, né? E eu acho que vejo que cada vez mais, né? E o eleitor também, eu acho que está se tornando cada vez mais consciente daquilo que ele quer e cada vez mais preocupado com a questão dos valores sociopolíticos, aquilo que ele quer para a sociedade, aquilo que ele idealiza para os seus filhos, para os seus netos. E toda a região está de parabéns, toda a comarca, né, está de parabéns, porque realmente é um exemplo para toda Santa Catarina e também para o Brasil, né? Muito obrigado pela oportunidade, né, de conversar contigo mais uma vez, que sempre foi uma conversa muito bacana e admiro muito o trabalho também que vocês fazem, né, o jornal. A recíproca é igual e verdadeira. Tá joia? E olha, muito feliz de poder encerrar esse ano, né, com essa conversa tão bacana e espero que as pessoas gostem de ouvir um pouco sobre pesquisa. Perfeito. É isso aí, encerramos.